vida dela, e ela está pagando um preço muito alto, tá, abençoado? Quer falar? Olha, a Maria está pagando um preço muito alto. Ela vai falar para vocês, não está sendo fácil. Se você se espelhar e imitar algo que ela vai dizer, que no momento quando ela falar, você fala, nossa, olha, eu tenho que tomar cuidado nessa área, hein? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque quando você está na pior, você procura a casa de Deus e a Deus e faz voto. Não, Senhor, se o Senhor me der, então eu vou te servir. Aí, abençoado, você dá tudo para Deus, Deus te dá tudo e depois você pega e começa a desfazer das coisas de Deus naturalmente, não é a carne te engana. A carne te engana, para ela te enganar é fácil. Maria, só pega assim, tá, meu anjo? É assim. As suas Bíblias estão abertas em Efésios 1. Amém? Davis, tudo bem? Efésios 1 está escrito assim: por isso que a Maria retornou. Eu vou ler uma palavra, ela vai contar o testemunho para vocês, mas eu quero, em cima desta palavra, dizer a todos vocês: o predestinado, Adriano, Diego, o predestinado, ele pode sair, mas ele volta. Ele sofre, mas ele reconhece que ele precisa de Deus na vida dele. O predestinado, aquele que ele fala assim, olha, carne soberba, orgulhosa, fica de lado aí que agora eu preciso de Deus na minha vida. Amém? Não foi isso, Marco Antônio? Marco Antônio perdeu 10 mil reais, porque se afastou por uns 4 meses, Marco Antônio? 3 meses. 3 meses deixou de dizimar, deixou de ofertar, vinha de vez em quando na igreja, acumulou uma dívida de 10 mil reais. Por quê? Ele deixou de dar a Deus o que é de Deus, e abençoado tudo que você planta, você colhe. Efésios 1, verso 4. Pois nos elegeu nele, ou seja, em Cristo. Pois nos elegeu nele, Maria, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos elegeu nele para o louvor da sua glória. Nós somos eleitos e predestinados por Deus, nascemos para louvar a Deus, para servir a Deus, não para deixar a direção de Deus. Amém? Então, aquele que é predestinado, ele pode, abençoado, ouvir a carne, só que ele cai. E as consequências de não servir a Deus são grandes. Pode falar, abençoada, vai contar para vocês um período que ela viveu da vida dela fora do ministério e depois ela teve que retornar à igreja porque a perda foi muito grande. E o preço que ela paga hoje, tá, abençoados? Ela está servindo a Deus hoje, ela e as duas filhas. Ela e as 2 filhas delas estão no altar, louvando a Deus. E isso, eu disse para ela semana passada, é uma bênção de Deus, Maria. Você ter suas 2 filhas hoje no altar, de novo. Pode falar, abençoada. Irmãos, o microfone está desligado. Então, eu conheço o Ministério Graça Apostolado desde quando era o Ministério Palavra de Deus, no primeiro salão que o apóstolo e a pastora abriram, no Parque das Nações. É muito tempo, né? Não é pouco não. Tinha a idade da minha filha mais velha. Não, era mais nova ainda do que você. 14 anos, quando eu conheci. E a graça chegou na minha vida assim. Eu não congregava na igreja, mas de vez em quando eu ia. Eu congregava em outro ministério. E um dia minha tia, a pastora Rita, falou assim para mim: eu preciso que você venha na minha casa, eu preciso te contar o que está acontecendo comigo. Eu conheci um pastor, eu conheci uma igreja. E ela começou a contar para mim da graça. Aí eu, por telefone, né? Falei, ele mostrando na Bíblia dele, tá bom, quero ver ele mostrar na minha, né? Pensando, né? Essa é a dúvida das pessoas, né? E eu falei assim, bom, eu conheço o casal há muito tempo, eu sei que ele é homem de Deus, eu sei que ela é mulher de Deus. Ele não ia começar a pregar coisas que não era verdade,
Não Ela ia. está se referindo sobre a revelação da graça de Deus, no qual nós pregamos hoje, abençoado. Porque antes ela nos conheceu pregando a lei. Aí foi nos revelada a graça. Então, na mente dela, como que nós pregaríamos a graça? Deixamos a lei para pegar a graça em Cristo. O que aconteceu? Ela falou, eu tenho que ver se está escrito mesmo. Aí, graças a Deus, logo de cara, assim, eu entendi a graça do Senhor, né? E aí, sim, eu comecei a congregar no Ministério Graça Apostolado. Em 2007, foi aberta uma igreja na Parada Inglesa, né? E eu comecei a ser obreira, né? Limpar, abrir antes, tal, organizar a igreja para o pastor. Aí, um dia, o sonho da minha vida era voltar a morar em Santo André, sabe? Era o sonho. É a mesma coisa de chamarem vocês para morar em Nova York, sabe? Aquela coisa assim. Aí eu arrumei uma casa em Santo André, só que o homem estava sempre em casa quando tinha o culto. Aí eu falei, bom, essa semana eu falto, né? Resolvo tudo que eu tenho para resolver, mudo, semana que vem eu volto para o ministério e tá tudo certo. Na minha cabeça, mas estava errado. Tá super errado. Quando a gente voltou, eu vim conversar com o pastor, tal, explicar para ele certinho, porque por telefone não dá para você explicar muito bem. O apóstolo me falou uma frase que eu sou assim, ó, eu não discuto com as pessoas, eu não bato boca se eu respeito elas no mesmo nível que eu respeito meu pai e minha mãe. Ele falou assim que, vou falar exatamente que os irmãos vão lembrar da pregação há 3 semanas atrás, tá? Que se fosse para ser assim, não servia para servir. E essa palavra entrou no meu coração, sabe de que maneira? Você está reprovada por Deus e para mim você não serve. Meu Deus. Entrou assim no meu coração. Meu Deus do céu. Fui para cá. Olha, eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Porque você ouviu Deus falando com você, Maria. Eu perdi uma sobrinha, mas eu não tinha entendido o que o apóstolo tinha falado para mim. Porque senão eu não tinha saído. Claro. Se realmente eu tivesse tido a revelação do que ele tinha me falado daquele dia, eu nunca tinha saído do ministério. Ou será que você não atentou prudentemente naquele momento para a palavra? Ele falou uma coisa, eu entendi outra. Hoje eu sei que eu entendi outra. E se passaram 5 anos. Eu perdi a minha saúde. Peraí, você se afastou do ministério? Não, eu nunca mais voltei. O que uma pessoa reprovada vai fazer na igreja? Tá vendo, abençoado? Ela ouviu uma palavra e também nem foi buscar a direção com o apóstolo. Eu tinha que ter perguntado para ele, não, apóstolo, mas como assim? Não é verdade? Ele... O mínimo que a pessoa tinha que ter perguntado, ter falado assim, mas você simplesmente afastou do ministério. Eu saí e não voltei mais. Por quanto tempo? Vou ficar lá atrapalhando. E eu pensava assim, diante de Deus, que se eu ficasse aqui, eu ia ficar atrapalhando. Cheia de fortaleza a mente dela, abençoado. Cheia de fortaleza. Pensamentos que não batem com os pensamentos de Deus. E você ficou quanto tempo fora da igreja, Maria? Foram 5 anos. Em 5 2010, anos. eu voltei para pedir perdão para o apóstolo, mas eu ainda estava com aquela mesma fortaleza na cabeça. Eu vou pedir perdão, porque eu sei que ele é um homem de Deus, e no mínimo, pelo tudo de errado que aconteceu na minha vida, ele está certo. Eu vim naquelas condições, no dia 15/8 de 2010. E o apóstolo falou uma profecia para mim, e aí é que eu não entendia mais nada mesmo, né? Foi os 5 anos para deixar de ser burra. Sabe, Deus usava ele para falar uma coisa para mim, eu entendia outra. Ele me abraçou e falou assim, vai servir a Deus. Eu, opa, vai servir a Deus? Onde e como? E não é vem servir a Deus. Eu falou, vai servir a Deus. Então deve ser muito longe daqui, no mínimo. E era aqui. Foi isso que eu entendi. Vai servir a Deus, Maria, no Ministério Graça e Apostolado, Maria. Só que aí o que aconteceu? Nesses 5 anos, eu perdi minha saúde, eu convulsiono, os médicos não sabem o porquê, já me viraram do avesso, não encontraram nenhum tipo de problema. Eu simplesmente convulsiono, estou conversando aqui normal e convulsiono, né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Convulsão, abençoado. Tipo epilepsia. Ela tem ataque de convulsão. A casa de Santo André
No outro mês, o marido endoidou por um carro e porque queria um carro, a gente estava com o carro quitado. Ele quis porque quis o carro, entrou numa dívida que não podia pagar. A gente não pôde mais morar em Santo André, eu tive que voltar para Ribeirão Pires, morar numa chácara. Então, assim, foi perdas, foram sequências de perdas, né? E hoje, eu fico vendo os irmãos assim que, muitas das vezes a gente pensa assim, né? Mas tem anjos ao meu favor, eu já sou salvo, eu não perco minha salvação tudo que eu fizer, eu não vou perder minha salvação toda, vou deitar e rolar. E essas coisas acontecem na cabeça de quem está em graça. Aí imagina o apóstolo, eu fico imaginando o apóstolo aqui na frente. Abençoado, pera lá. Ela disse que não perde a salvação. A salvação nossa é intocável. Só que se você for roubar ou matar, são consequências da sua carne. Aí você vai pagar um preço por isso. Ou você vai presa, ou você vai viver numa vida errante, não vai ter paz, não vai ter felicidade. Ninguém está dizendo que por você não perder a salvação, porque você é salvo pela graça de Deus, isso não quer dizer que está assinando um passaporte para você plantar errado. Amém, ovelhas? Deixe bem claro para você isso. Tudo que você plantar na sua carne, você vai colher. Então saiba viver de uma maneira certa na terra, uma maneira justa, uma maneira correta, no qual nós te ensinamos aqui. E o que a Maria fez nesse tempo que ela se afastou do ministério, não foi direção dada pelo pastor Marcos. A mente dela começou a tomar algumas atitudes erradas, porque a atitude certa é o que vem da palavra de Deus para a sua vida. E o que aconteceu, Maria? Aí foi assim, eu fui perdendo tudo. E em 2010, quando o apóstolo falou isso para mim, eu entrei em depressão. Porque o meu marido, ele foi ungido a pastor. Mas na igreja dele, prega a lei. E eu entendi que eu tinha que ficar naquela igreja junto com ele. E eu chegava na igreja, eu enchia a igreja de gente, porque eu gostava muito de fazer peça de teatro, o louvor tinha que ser diferente, as coisas tinham que ser diferentes. E daqui a pouco vinham as pessoas pregar condenação, as pessoas vão embora, não fica na igreja. E nisso, eu falei assim, meu Deus do céu, Deus me revelou a graça para eu viver aqui, eu não acredito. Você sendo predestinado, escolhida a viver em graça, vivendo numa igreja da lei, abençoados. Recebendo condenação do próprio marido, que prega a lei. Amado, e é lei mesmo, Deus é amor, é porta larga perto, tá? Tô falando sério, o negócio é feio lá. É feio. Então, eu peguei e me afastei de tudo, caí em depressão, fiquei 2 anos em cima de uma cama. Eu acho que isso nem a pastora Rita não sabe. As minhas filhas assumiram a casa, porque eu não lavava, não passava, não cozinhava, não levantava da cama para nada. Meu Deus. A não ser comer. Não, eu comia deitada também. A não ser ir no banheiro, beber água e voltar. Era isso a minha vida. Por que eu imaginei? Quero só esperar a morte chegar, já estou condenada mesmo, porque eu não presto para nada. E já comecei a colocar um monte de fortaleza na cabeça. Até que um dia a Mariana ia fazer uma peça, Mariana e a Isabela, numa igreja, e ela me chamou para ir. Eu falei, não vou e não vou. Aí, quando elas falam que eu vou, eu falo não vou e vou indo, né? Porque filho leva nós para os lugares, né, pastora? Aí, chegando lá, tinha uma pessoa pregando. E quando ele começou a pregar, já começou a me lembrar do Ministério Graça Apostolado, porque o nome era Marcos. O homem tinha uma unção, que era uma coisa assim, que eu falei assim, não, é um apóstolo. Quando você deu o testemunho, eu falei, não, deve ter sido o mesmo. Atenta, né, abençoada? Deve ter sido o mesmo. Mas aí eu fiquei quieta na minha, eu gosto de sentar no fundo, em todo lugar que eu vou, tal, né? Ele pegou e começou a falar a minha vida no microfone. Aí eu falei era assim, Deus falando por ele, eu, né? É outra pessoa. Aí ele apontou, vem aqui. Aí fiquei olhando para trás para ver quem que era. Ele falou, vem cá. Aí ele falou assim para mim, você tá achando que você vai morrer? Deus está trocando o seu sangue
Você acha também que a sua mãe vai morrer, Deus está acrescentando os anos de vida dela. Glória a Deus. E volta para onde você veio, que o seu lugar é lá. Volta. Tá vendo, ovelha? É abençoado. E na hora Deus me revelou que era o Ministério Graça Apostolado. E mesmo assim não, mas eu preciso saber disso nos mínimos detalhes. É bem Nos Tomé, né, mínimos abençoado? detalhes. Bem Tomé, né? Porque assim, quanto mais entendimento a gente tem, mais incrédulo a gente fica. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque crê de graça. Aí nisso ele falou assim, vem cá, me chamou mais pra frente. E foi ministrar unção em mim. Quando ele foi ministrar unção em mim, eu não vou cair. Primeiro porque vai ter tsunami na China, não vou cair de jeito nenhum. Aí, parei, fiquei pensando. A primeira ministração de unção, quem fez em mim foi o apóstolo. E eu também não queria cair. Ele chegou no meu ouvido e falou assim, ó. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E eu falei a mesma coisa para Deus. Deus, se é mesmo no Ministério Graça Apostolado, meu lugar, ele vai falar as mesmas palavras. Terminei de pensar, o homem falou. Tá vendo, ovelhas? E foi a manifestação de Deus. Nisso, Deus começou a realmente mudar a minha vida daquele dia em diante. Levantou pessoas para me tirar da depressão. Levantou pessoas para me ensinar a trabalhar. Porque eu não tinha força para levantar da cama para nada. Se mandasse passar um pano na minha casa, eu não tinha força. Aí, Deus me arrumou um serviço. Eu não estava procurando serviço. O serviço foi atrás de mim, né? E eu comecei a trabalhar. E eu comecei a pegar o metrô todo dia. E eu percebia que todo mundo tem grupos de pessoas. E eu não tinha. Eu era um peixe fora d'água. E eu comecei a reparar que as pessoas estavam pouco se lixando porque os outros vão pensar delas. Elas vivem a vida, gostou, não gostou, passa amanhã. Falei assim, então quer dizer que Deus quer isso de mim. Eu sou do Ministério Graça Apostolado, custe o que custar. É lá o meu lugar. Quer alguém goste ou não, você teria que estar aqui. Quero meu marido goste ou não, porque Aceite dizem que a cabeça não pode andar para um lado e o corpo para o outro, né? Tem toda uma condenação, tal, né? Pessoas profetizando até que eu vou morrer, que eu vou pagar o preço, que isso, que aquilo. Eu falei, bom, morrer um dia eu vou, né? Então que seja no Ministério Graça Apostolado. Seja em graça, né? Que seja em graça. E nisso, um dia eu assisti no jogo Santos e Corinthians. Olha só, hein? Olha por onde Deus vai falar com ela. Santos e Corinthians. Não, Deus estava desenhando nos mínimos detalhes, porque eu sou São Paulina aqui, que eu estava assistindo o jogo do Santos e Corinthians. Aí, o Corinthians estava perdendo, e perdendo feio do Santos, perdeu o título pro Santos. E Deus falou assim, tá vendo a torcida do Corinthians? Eles estavam gritando mais do que a torcida do Santos. Servir a Deus é assim, ganhando ou perdendo, com dor, sem dor. O que você tiver que passar, passa, mas passa servindo a Deus. Passa com a direção de Deus. E dali eu entendi o que Deus queria. Porque eu tinha uma fortaleza da lei, que se fosse tudo bem na minha vida, Deus estava comigo. Mas se não fosse tudo bem, Deus não estava comigo. Mas Jó disse, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Mas e os resíduos da lei que as pessoas deixam na gente? Não é verdade? Fica. Na verdade, teria que estar fundamentado com a vida voltada totalmente para a palavra. Mas quando você se distancia, esse que é o perigo. As pessoas passam a viver e a crer da forma delas. Mas se o bem vem abençoado, você recebe. E quando vem o mal? Tem que receber abençoado, porque Deus está no controle da sua vida. Assim da sua também, Maria. Porque muitas das vezes a gente pensa que o mal é para o nosso mal e lá na frente a gente vai ver que é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Coopera. E aí, como que foi o final? Eu voltei para o Ministério Graça Apostolado assim. Primeiro eu procurei a pastora Rita, né? Porque eu fiquei um bom tempo sem falar com ela. Nós voltamos a conversar, tal. Expliquei tudo o que estava acontecendo na minha vida. Carne é fogo, né? Não, mas assim, tudo que lembrava o Ministério Graça Apostolado, até a Avenida Oratória eu não passava. Ô, carninha. Tá? E não era orgulho, era tristeza.
Eu acho que a Edilma sentiu a mesma coisa quando ela contou o testemunho dele. Era tristeza de saber que não fazia mais parte da família. Tanto que eu cheguei a pensar que o apóstolo não ia me querer na igreja. Sabe? Umas coisas assim que vem na cabeça que não dá para acreditar, né? E procurando a pastora Rita, eu ainda dei uma recuada assim, não, peraí. Vamos esperar mais uma manifestação de Deus. Vamos esperar, né? Sabe aquele negócio do deserto? Não, mais um sinal, manda maná, abre o mar e tudo que está acontecendo, a pessoa se toca. Aí o apóstolo mandou um convite no meu Facebook para mim estar aqui. Aquele dia teve uma festa em casa. Nossa, você não tem noção. Falei, é esse o sinal. Aí eu conversando com a pastora Rita falou assim para mim, o apóstolo falou, o que você está esperando? Aconteceu o mal, pior, para você voltar? Porque tudo é para voltar e você não vai voltar. Aí eu já penso logo nos meus filhos, né? A primeira coisa que as mães pensam é nos filhos. E não pensa que Deus não pode tocar, não, porque os nossos filhos não são nossos, tá, ovelhas? Nossos filhos é de Deus. Amado, desobediência faz Deus tocar nos filhos. Deus toca no que for para a pessoa aprender a andar no caminho dele. Deus toca no que precisar tocar. Para o filho deixar de ser rebelde, acordar no pra meu vida. caso, e vir fazer a vontade dele. E nisso, eu falei, não, eu vou voltar. Agora eu vou voltar, porque é muito feio. Quando você está na pior, você voltar. É muito feio, sabe? Eu não, eu vou voltar. Aí minhas filhas foram chamadas para cantar no louvor, que foi algo assim que minha alma se regozija, mas não pode se regozijar muito, né? Tem que ser uma coisa assim meio só para nós, né, pastora? Porque senão elas explodem. Olha, senão as mulheradas explodem, né? Então a gente tem que guardar assim um pouco pra gente. Eu explodo mesmo, abençoada. Eu não guardo não, porque para mim, Maria, a predestinação é algo soberano. Se Deus predestinou a mim e a minha família, eu só tenho que glorificar a Deus. Mas pastor, e a minha? Abençoada, guarda o tempo de Deus e você vai vendo os frutos de Deus na sua vida. Às vezes nem todos que são da sua família são predestinados. São salvos pela graça. Mas será que são predestinados para estarem aqui? Deus o sabe. Então, eu glorifico a Deus pela minha família e glorifico a Deus pela sua família e pela família dela. Agora, se ajuntar a família dentro do ministério, isso já é coisas que estão nos pensamentos de Deus. Estão com Deus. São os segredos que Deus tem guardado. Para terminar, Maria, e aí como que foi? Que você voltou e está aqui hoje no ministério servindo a Deus? Eu voltei e há 3 semanas atrás eu postei no meu Face que uma frase me virou do avesso, que foi: eu não serve para servir. Porque ali Deus me deu a revelação do que o apóstolo tinha me dado tinha me falado há 5 anos atrás. A única coisa que ele queria dizer é o seguinte: não fica se embaraçando com essas coisas da terra. Era isso que ele queria me dizer. E olha a bagunça que aconteceu na minha vida por eu tomar a minha própria direção e sair sem consultar o homem de Deus. Porque seu lugar é aqui, irmãos. Sua carne falar qualquer outra coisa, não ouça. O teu lugar é nesse ministério. E ponto. Se a carne quiser te enganar, não dê ouvido. Dê ouvido ao apostolado. Porque isso é o que é correto, isso que é o certo. Passei um problema com a minha mãe. Achei que Deus ia levar minha mãe pelas condições que minha mãe ficou. Minha mãe ficou entubada, minha mãe ficou na UTI. Os médicos erraram num procedimento de um exame, né? E mesmo achando, todo domingo, eu falava, eu vou servir a Deus. Eu vou lá louvar a Deus e servir a Deus, porque vai ser na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, vai ser no tempo bom e no tempo ruim. Isso eu já tenho que aprender na minha vida. Depois, abençoada, de um grande deserto que ela passou, que ela caminhou, hoje ela vem confessar diante de Deus e diante de vocês que, sendo na alegria, na tristeza, com dificuldade, com muito ou com pouco, ela fez um novo voto com Deus em tornar a casa de Deus e continuar a vida dela servindo a Deus, ela e as 2 filhas. E
Se Deus, abençoado, for mexer na vida do marido dela para um dia estar aqui, isso não é problema seu, Maria. Serve a Deus você e as suas filhas. Se Deus for mudar a vida do seu marido e tirar a lei da vida dele e revelar a graça, isso Deus o sabe. Mas você, como mulher sábia, você tem o que fazer. Venha à casa de Deus, serve a Deus, traga suas filhas para continuarem servindo a Deus. Isso você tem que fazer como mãe. E abençoados, para ela terminar, que eu estou falando o que ela nos passou. Para terminar, abençoado, não saia da direção de Deus, porque hoje ela está servindo a Deus em graça, o marido serve a Deus na lei, taca a condenação nessas meninas que já são adolescentes. Ela tem um outro menininho que está lá também passando por problemas, porque não é fácil. Quem serve a Deus na lei é só condenação, abençoados. Ninguém vive uma vida boa de alegria. E em graça hoje, ela e a casa dela, e ela está esperando em Deus esse momento de Deus manifestar na vida do marido dela. Mas eu digo a todos vocês, ovelhas, isso não cabe a nós. Vamos aguardar em Deus essa manifestação. Amém? Então, glória a Deus pela vida da Maria. Glória a Deus que hoje ela está recebendo a perfeita direção. Tornou aos caminhos de Deus. Amém, ovelha? Assim como muitos de vocês também. E fica para você o recado dela. Ouça a direção de Deus. Está com algum problema? Procure o homem de Deus. Não deixe a sua carne ativar e você sair dos caminhos de Deus, porque o preço que você paga depois é muito caro e não vale a pena. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, só abençoada. Mais uma frase, tá? Não fica pensando que ir para outra igreja em graça resolve, porque isso é uma mentira. Se seu lugar é aqui, você tem que ficar aqui, tá? Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida da Maria. Os predestinados, eles podem até saírem, mas eles voltam. E podem saber, vou dizer diante de todos vocês, olhando nos olhos de vocês, você pode ir, abençoado. E quando você voltar, você vai ser recebido por nós com o mesmo amor de quando você chegou aqui pela primeira vez. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida e que o testemunho da Maria edifique a sua vida e não deixe você errar como ela já errou e hoje paga um preço muito grande por ter saído da direção de Deus. Amém?